Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Então, ler e interpretar um fragmento do romance Vidas Secas, de 1938, de Graciliano Ramos. Identificar as marcas linguísticas que evidenciaram o locutor e o interlocutor de um texto. Reconhecer elementos da narrativa. Então, aqui na iconografia, a capa, do romance Vidas Secas, do Graciliano Ramos, da livraria José Olímpio Editora. E você sabe o que quer dizer uma literatura engajada? Já ouviu esse termo? Sabia que um dos maiores romances da literatura brasileira é uma obra de denúncia social e política? Capítulo 1. A mudança. Acompanhem comigo a leitura. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Atividade 1, já no começo do texto. Vamos analisar? O fragmento. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Em que foco narrativo se abre o romance de Graciliano Ramos? Como são descritas as personagens? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a questão. Bora lá, meu povo! Em que foco narrativo?
Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Então, já observo, através do verbo, que o foco narrativo está em terceira pessoa. E que tipo de narrador? O narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que sabe tudo o que a personagem vai fazer, o que ela gosta, o que ela sente. E como ele descreve? Ele já diz que as personagens são miseráveis, famintas, que caminharam o dia inteiro. Note-se que o título do capítulo já anuncia o quê? A retirada. Eu olho aqui o capítulo, a mudança. Já faço esse link também com o anúncio da retirada. Na iconografia, um pouco de como estava a paisagem descrita no romance. Olha a caatinga, a seca, a planície avermelhada, aqui retratada no texto. Continuamos a leitura. Arrastaram-se para lá devagar. Sinhá Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto, e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou. Deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar. Não sabia onde. Tinham deixado os caminhos cheios de espinho e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Olhe quanta descrição nesse texto regionalista. Você chega a ver a paisagem descrita. Chegamos com isso, meus caros, à atividade 2. O fragmento. Arrastavam-se para lá devagar. Sinhá Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto, e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. Qual ou quais os sentidos produzidos pelas palavras em destaque? Escanchado, cambaio, aió, pederneira. Explica com as suas palavras. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a atividade. Olha só o sentido das palavras, escanchado, cambaio, aió e pederneira. Então, escanchar significa como abraçar com as pernas. Cambaio, com pernas fracas, dificuldade em andar, né, meio arqueado até. Aió é aquela bolsa de caça. Pederneira é um pedacinho dessa pedra que se punha nos feixes das armas antigas. São expressões, então, regionais, típicas do romance de 30, característica modernista deste autor. Então, escanchado, cambaio, aió, você já tem contato com a linguagem da região. Continuamos a leitura. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e, resoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda assim à Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo. Lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis e a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca, e de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera eram 6 viventes, contando com o papagaio, coitado, morrera na areia do rio, onde habitavam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes, e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo e não guardava lembrança disso. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos. Familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena, onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes à toa. O resto da farinha acabara. Não se ouvia um berro de res perdida na caatinga. Despertara um grito áspero. Vira de perto a realidade e o papagaio, que andava furioso com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se, declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco, e depois daquele desastre viviam todos calados. Raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um gado inexistente e latia arremedando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram-se a aparecer. Fabiano aligeirou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. Observou quanta descrição, o que eles fizeram com o papagaio, qual o comportamento da cachorra-baleia, o que levou a família a tomar aquela atitude. Na atividade 3, eu reservo esse fragmento para nossa análise. Observe. Ainda na véspera, eram 6 viventes, 6 pessoas, contando com o papagaio, coitado, que morrera na areia do rio, onde haviam descansado à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia nenhum sinal de comida. Então, por que o narrador diz que haviam 6 integrantes na véspera desta retirada?
Que efeito de sentido a morte do papagaio produz nesta narrativa de denúncia? Faz aí, que eu volto a seguir, conferir contigo. Olá, você conseguiu resolver a questão? O que eu te pedi? Por que o narrador diz que haviam 6 integrantes na véspera desta retirada? Onde que ele diz isso? Ainda na véspera eram 6 viventes, né? Então pessoas, ó, os retirantes. Que efeito de sentido a morte do papagaio produz nessa narrativa? Então, a morte do papagaio vai mostrar o quê? Vai explicitar o desespero da família. Por que o desespero? Por conta da fome. E por conta da fome, eles se veem obrigados a comer o animal. Triste, muito triste, e por isso o caráter de denúncia. A narrativa prossegue assim: baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembrança disso. Então, como a fome apertara demais, o efeito dessa denúncia, né? A cachorra comeu e não lembrava, a fome era maior, eles tiveram que fazer isso. Então, esse efeito de denúncia, marca registrada da literatura de Trinita, está presente aqui no texto. Continuamos a leitura. Olhou o céu de novo, os cirros acumulavam-se, a luta surgiu, grande e branca, certamente ia chover. Uma ressurreição, as cores da saúde voltariam, a cara triste de Sinhá Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos arredores. A caatinga ficava verde. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas.
e, como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois iria dormir. Veja, aprendemos sobre um texto da literatura de Graciliano Ramos, o texto de 1938. E o que a gente nota nesse texto? A descrição e a linguagem, né, desta geração de 30. Então, quando eu olho o vocabulário, cirros, quando eu observo aqui, o termo sinhá Vitória, né, o tratamento respeitoso, fosse aqui no Sul era Dona Vitória, lá eles usam sinhá Vitória, né? E a descrição da paisagem, Baleia, a cachorra, mostrando como ela teria uma atitude quando eles finalmente chegassem, né? Quando eles conseguissem chegar a um lugar melhor. O livro em si, como um todo, observe aqui, ele mostra o quê? Especificamente a retirada, né? Então, essa narrativa já começa mostrando que eles estavam num caminho, numa retirada. Mostra que a planície era avermelhada, com manchas verdes. Caracteriza bem a denúncia que eles estavam caminhando o dia inteiro. Do que eles estariam fugindo? Da seca. Por que essa retirada? Em busca de condições melhores. Observe toda a riqueza do vocabulário estudado nessa obra. Eu sugiro a vocês até uma releitura da obra para que vocês possam conhecer mais o Graciliano Ramos e sua riqueza literária como representante do modernismo brasileiro. Identificamos marcas linguísticas que bem identificam o leitor e o interlocutor. E vimos sim os elementos da narrativa, como por exemplo o narrador onisciente. Mas poderia ser que outro tipo de narrador? O narrador personagem, o narrador observador. Então, num romance, ao analisar os elementos da narrativa, nós vemos quem? O narrador, nós observamos quem? Personagens, o tempo, né? E também observamos o quê? O espaço em que os fatos acontecem. Neste vídeo, falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.